Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Nós usamos este meio para poder chegar aos irmãos com alguma informação a respeito daquilo que podemos pensar para a celebração do aniversário da nossa igreja, mais um aniversário. Como os irmãos ouviram, muitos dos irmãos, era nosso desejo, nesta ocasião de aniversário, no primeiro domingo de julho, nós podemos estar juntos de uma forma diferente. Tínhamos idealizado utilizar o Parque Eduardo VII, próximo da nossa igreja, para fazermos uma concentração, ali estarmos juntos em culto ao ar livre, de forma a respeitar as distâncias, mas pelo menos estarmos todos juntos, ou pelo menos todos podermos chegar, aqueles que assim desejassem, até ali, e depois eventualmente até permanecermos no local para desfrutarmos de um tempo de piquenique e desta forma estarmos juntos e podermos adorar a Deus pela alegria de mais um aniversário. No entretanto, como os irmãos têm percebido pelas notícias, nós vivemos um tempo em que não é muito fácil fazer planos. Nós podemos até fazê-los, mas não significa que vamos consegui-los colocar em prática. E a realidade é que na nossa região, na área metropolitana de Lisboa, o Governo voltou atrás naquilo que era a abertura ou o desconfinamento. Nós não podemos fazer muito para mudar aquilo que está a acontecer. Nós podemos fazer a nossa parte e procurar colaborar com as autoridades, mas não podemos alterar aquilo que são os planos e aquilo que está sendo feito por aqueles que são responsáveis por dirigir o país e de alguma forma tentar proteger a população neste tempo de dificuldade. Os irmãos ouviram que nesta situação voltamos outra vez atrás, o grupo de pessoas que se pode reunir voltou a ser extremamente pequenino, todos os tipos de ajuntamentos estão sendo desaconselhados. É verdade, o direito de ajuntamento não está suspenso, porque não estamos em tempo de emergência, mas torna-se pouco prudente que nós avancemos para um tipo de concentração no parque, quando neste momento, para a nossa região da Grande Lisboa, o Governo está novamente a pedir que as pessoas permaneçam em casa. Nós tínhamos a informação de ajuntamento pronto para entregar na Câmara Municipal de Lisboa, seguindo a nossa consultoria jurídica, mas percebemos que não é prudente que nós o façamos neste momento. Infelizmente, não vai ser possível nós termos este encontro desta forma como tínhamos pensado. Nós pedimos, de alguma maneira, a compreensão dos irmãos. Não é o desejo do nosso coração, não é aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas é a contingência que estamos a viver neste momento. O que iremos fazer? Sim, vamos continuar a ter os nossos cultos presenciais. Algumas pessoas têm-nos questionado sobre isto. Enquanto não houver uma colocação específica e clara da parte das autoridades de que não podemos nos reunir, nós vamos continuar a manter os nossos cultos. Fazê-lo como temos feito até aqui, com todos os cuidados. A diferença que propomos aos irmãos é que, a partir de agora, do primeiro domingo de julho, não teremos mais limitação de idade, ou seja, os irmãos que têm acima de 70 anos, que não têm patologias crónicas, que não sofrem de doenças que os colocam em risco particular e se quiserem estar connosco nos cultos presenciais, poderão estar, desde que façam aquilo que é necessário, ou seja, a inscrição prévia, e que venham para aqueles cultos em que estiverem inscritos, ou às 10 horas ou às 11h30. Desta forma, esperamos que alguns dos irmãos que têm sido impedidos de estar connosco até aqui possam estar connosco no dia do aniversário da igreja, porque apesar de terem um pouco mais de idade, não têm patologias crónicas e poderão se deslocar e estar connosco e desta forma também termos a alegria de podermos celebrar ao Senhor mais um aniversário de igreja. O que temos que pedir é, aqueles que sofrem de doenças crónicas, que os colocam em risco, doenças cardíacas, respiratórias, insuficiências renais, doenças reumatológicas que precisam de medicação que diminuem as suas defesas, estes irmãos precisam continuar a proteger-se. Quem está a fazer quimioterapia, doenças oncológicas, sabe que por causa daquilo que se passa com o seu corpo neste momento, está em risco maior. Estes irmãos não deverão estar presentes. Por uma questão de proteção própria, é para a sua saúde que nós lhe dizemos que não pode estar connosco. Não é porque nós desejamos, nós gostaríamos muito de podermos estar todos presentes. Continuamos a rogar os irmãos que façam a inscrição prévia. A limitação de espaço faz com que nós tenhamos que ter os nossos lugares previamente designados. O irmão deve chegar cedo para o culto que vai participar, pelo menos 15 minutos de antecedência, para poder ter tempo de chegar, fazer a higienização, sentar no seu lugar. Leve a sua máscara, que não deve ser retirada durante o tempo em que vai estar participando no culto. Também, mais uma vez, pedimos que
tenham a compreensão que ao fim do culto nós não podemos fazer aglomerados na porta da igreja, porque mais uma vez isto pode ser motivo de algum tipo de repreensão pelas autoridades. Terminando o culto, infelizmente nós temos que realmente nos despedir e seguir para os nossos domicílios para impedir que haja alguma possibilidade de contágio ali à porta da igreja, onde nós gostamos de ficar a conversar, mas que neste tempo não nos é realmente permitido porque não seria prudente. Rogamos mais uma vez aos irmãos que compreendam a situação. Estamos em oração para que não cheguemos novamente ao ponto em que as instalações tenham que ser fechadas. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe e que isto não seja necessário. Ore, por sabedoria, para aqueles de nós que estamos nas posições de autoridade e de liderança. Não é fácil para nós este tempo, irmãos. Não é fácil ter que estabelecer restrições. Nós gostaríamos muito de abrir as portas e dizer venham todos e vamos celebrar. Mas ainda não é o momento em que isto pode acontecer. Continuemos a orar pelas nossas autoridades para que Deus possa dar sabedoria e discernimento nas decisões, porque também para eles não é fácil, e que Deus tenha misericórdia do nosso país, porque a situação económica vai se tornando cada vez mais difícil. Que Ele olhe para o nosso mundo, para a humanidade que está em sofrimento e tenha pena de nós, e que a sua graça se estenda a todos, sobretudo os países que estão a viver momentos ainda muito mais dramáticos do que o nosso. Que apesar disto, nós possamos ter alegria em celebrar mais um aniversário. E que lembremos que a igreja não é o local onde nós nos reunimos na rua Filipe Folco, somos nós, as pessoas, somos a Igreja de Jesus. E esta igreja não está fechada, não está confinada, não está limitada, mas pode e deve continuar a cumprir os seus propósitos de servir ao Senhor, mesmo nas circunstâncias em que estamos. Que a graça e a paz do nosso Deus possa continuar com cada um de nós.